Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Eu ia ler todos esses versículos, igreja, do capítulo 3. São 30 versículos no início da leitura. Mas nós daqui a pouco, quando formos fazer, em nome de Jesus, pauta das palavras ou dos momentos, nós vamos ler até o 30º capítulo, assim queira o Senhor, amém? Mas por enquanto nós vamos nos basear no 24 e 25, amém? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, ponto e vírgula. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Antes de eu chegar aonde nós vamos chegar, no 3º ano do rei Joaquim, por motivos de o povo mesmo se declinarem para o mal, se apostatarem da presença de Deus, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, um rei babilônico, a Babilônia naquela época era bastante poderosa, Ponteosa, e ela sitiou ali Israel, e Deus permitiu que levasse alguns utensílios de Israel e levasse algumas pessoas presas. Dentre elas, levaram alguns homens para serem prisioneiros dentro do palácio, homens que não tivessem marcas no corpo, que tivessem uma boa aparência, que tivessem douto, que fossem sábios na palavra, estudados, jovens, para estarem a serviço do rei dentro do palácio. Dentre esses homens, eu não sei a quantidade exata, alguns dizem que foram 100, foi Ananias, Azarias, Misael e Daniel, que eram amigos. E quando eles chegaram na Babilônia e ficaram lá cativeiro por 70 anos, povo de Deus, a Bíblia vai dizer que puseram nomes de deuses babilônicos nesses homens. O único que você não vê mencionar muito é o de Daniel, porque até música fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Azarias e Misael. E o nome de Daniel, que é o de Beltesazar, que é um dos deuses também babilônicos. E quando ele sitiou a Babilônia, os babilônicos sitiou Israel e levaram eles presos, em um dado momento o rei teve um sonho. O sonho que o rei teve, ele acordou apavorado e espantado com o sonho, e chamou os adivinhadores, e chamou os magos do palácio, todos eles, e disse: eu tive um sonho e eu quero a interpretação desse sonho. E quando o rei Nabucodonosor falou isso, os magos, os mágicos, os feiticeiros, os macumbeiros da época, disseram a ele: conta-nos o sonho que nós te daremos a interpretação. Ele disse: não, assim fica fácil. Eu quero que vocês descubram o sonho e que vocês o interpretem para mim. Ele disse: como nós podemos fazer isso, rei? Ele disse: se não fizerem, eu vou matar todos vocês. Estava também incluso nessa situação Ananias, Azarias, Misael, Daniel, estavam em nome de Jesus também nesta situação. Então Daniel se apresenta ao rei e diz ao rei: me dá uns dias que eu vou consultar ao meu Deus e volto para lhe trazer a resposta. E Daniel chamou Ananias, Azarias e Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, e começaram a orar a Deus e buscar de Deus a resposta a qual o rei queria. Em um dado momento, Deus revelou tudo o que o rei sonhara, e Daniel chegou na presença do rei e disse: rei,
eu tenho o teu sonho e a tua interpretação que o meu Deus, Ele me deu. Abre agora no capítulo 2, versículo 31. Em nome de Jesus. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, e esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente e a esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana, das eiras do estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Detalhes: quando Daniel contou esse sonho a Nabucodonosor, Daniel pensou que ele iria repensar os seus feitos, iria acreditar num Deus vivo, porque a interpretação do sonho que Daniel deu a ele foi a seguinte: olha, rei, tu és a cabeça de ouro, teu reinado são os outros membros desta grande estátua. E a Bíblia, ou a palavra, está dizendo que Deus falou com ele que uma pedra, e nós vamos saber que pedra é essa, veio e esmiuçou, destruiu todo, aquela estátua ficou toda destruída, e o seu reinado será tomado como um forte por outros reinos, e esta pedra será a pedra que reinará em todo Israel, e ela dominará todo o mundo. O rei ouviu, e o rei, ao invés de se arrepender dos teus maus caminhos, ele fez ao contrário. E o que é que o rei fez? Bora estudar agora? No versículo 1 do capítulo 3 até o 7, vai pegando aí em nome de Jesus. Melhor do que isso para você, eu estou dando mastigado só para vocês engolirem. Capítulo 3, versículo 1. A ideia mirabolante que rolou, que processou no cérebro do rei Nabucodonosor foi a seguinte, e nós vamos tirar como, louvado seja Deus, exemplo: não troque seu Deus por nada deste mundo. Olha para o irmão que está do teu lado, diga a ele, diga a ela: não troque o seu Deus por nada desse mundo. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Aí o rei, quando ouviu esse sonho, o que foi que ele fez? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, que era de 30 metros, e a sua largura de 6 côvados, que era de 3 metros, ou seja, 30 metros de altura com 3 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir todos os príncipes, prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães de todos os oficiais da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor que tinha levantado, e ao arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas,
quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de músicas, prostraram-se todos os povos, as nações e línguas e adoraram a estátua que Nabucodonosor fizera e levantou no meio da província. Ou seja, o que o diabo queria neste momento, assim como fez com alguns que vieram de Israel, queria fazer com Sadraque, Mesaque, Abednego, e Beltesazar, ou Daniel, Azarias, Misael. O que ele queria é que eles adorassem, se prostrassem diante daquela estátua, e fazendo isso eles estavam renegando, estavam cortando os laços dele ou deles com o Senhor. Então não negocie a sua aliança, não deixe que o diabo venha fazer propostas indecentes para que você saia da presença de Deus, nem com ameaça, nem com belezura, nem com formosura, nem com gordura, para que você não venda a sua alma a Satanás, para que quando Jesus viesse, morto você estiver, ele pegar você e levar para o céu. Se você estiver vivo, ele arrebate o teu corpo e leve você para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então não negocie a sua salvação, não troque o seu Deus por quaisquer coisa que seja de todo este mundo. Por quê? Porque quando eles estavam ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, porque eram homens de constantes orações, homens de constantes jejuns, homens que saíram de Israel, mas trouxeram Deus de Israel dentro do coração deles, não se venderam à Babilônia. Os outros que vieram com eles se venderam, se colocaram, louvado seja Deus, a dispensação do rei, mas eles não, eles ficaram firmes. E alguns dos príncipes daquela época, alguns homens que trabalhavam na casa real, tinham muita raiva deles, porque eles vieram de fora e foram constituídos como príncipes naquele lugar. Então cuidado com quem você anda, porque sempre vão tentar te afastar do Deus que você serve. Versículo 8, olha aí comigo até o 12. Olha aí, por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus, acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta de flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a estátua de ouro que o Senhor levantaram. Detalhes: quando Daniel foi até a presença do rei e pediu ao rei para que o rei abrisse seus olhos em relação àquilo, Daniel revelou a ele os sonhos, e Daniel poupou a vida desses mesmos homens que foram lá entregar eles. Tanto Daniel como Ananias, Azarias e Misael foram diante do rei e pediram ao rei, porque eles revelaram o sonho, que poupasse todos eles. Mas eles, ainda com ira no coração, eles foram até ao rei Nabucodonosor e entregou aqueles homens. Pastor, e por que só Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que chamam, foram lançados? Daniel não. Volta um pouquinho aí, capítulo 2, versículo 48. Depois que Daniel revelou o sonho ao rei, olha o que aconteceu. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província da Babilônia.
como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e que constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, louvado seja Deus. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Ou seja, eles estavam em um lugar onde eles, junto com aquele povo, teriam que se prostrar diante do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, por pedido de Daniel, estavam em outra posição, mas estavam à vista dos homens que queriam destruir ele. Tem pessoas que te olham, até dão risada, mas quer destruir você, quer te apunhalar pelas costas, quer destruir teu ministério, quer acabar com tua família, quer acabar com teu negócio, quer acabar com as tuas prosperidades. E aqueles caldeus e aqueles homens foram diante do rei tão somente para puxar o saco e tentar destruir a vida daqueles homens. Mas quem está sustentabilizado pela rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, Satanás ele pode até se levantar com 30 metros de altura, com uma estátua de Nabucodonosor e 3 metros de largura, que você vai chegar e vai destruir tão somente com a palavra: Deus é o meu Senhor e nele eu confiarei perpetuamente. Então eles foram até o rei, e a palavra do rei não pode ser revogada. O dito do rei não pode ser revogado. Se ele falou aquilo, aquilo tinha que acontecer. Mesmo eles sabendo que aqueles homens eram amigos de Daniel, mesmo eles sabendo que aqueles homens, junto com Daniel, eles estavam ali na dispersação do Espírito do Deus vivo, mas ele tinha que fazer o que ele prometeu. E no capítulo de número 3, versículo número 13, pega comigo: confie no Senhor, Ele vai te livrar de todo mal, ou te livrará de todo mal. Confie no Senhor, porque não tem espíritos negativos, não tem obras de macumbaria, feitiçaria que derrube um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Podem até colocar teu nome na boca do sapo, botar de cabeça para baixo, como fizeram uma vez com o meu nome. Podem lhe dar cachaça batizada, como eu tomei uma vez. Podem botar seu nome em prato de macumba, como já botaram o meu. Mas se Deus, Ele tem uma promessa na sua vida, o diabo, ele não vai te matar. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: confie no Senhor. Diga a ele, diga a ela: confie no Senhor, porque Ele é o único Deus que pode te livrar das mãos do diabo. Confie no Senhor, porque Ele é o único Deus que pode te livrar da mão do macumbeiro. Confie no Senhor, que Ele é o único Deus que pode te livrar dos olhos do maligno. Aí do versículo 13: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, e trouxeram a esses homens perante ao rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora pois, seis que estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de todas as espécies de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, raiva, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou
louvado seja Deus, que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos, mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e os seus chapéus, louvado seja Deus, e demais roupas foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, louvado seja Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Olha para cá, a Bíblia vai dizer que ele escolheu os homens mais fortes e ataram eles, enrolaram todo de pano, com a túnica, com o chapéu, com tudo. Eu não quero nada deles, jogam eles lá dentro. Eles desobedeceram aos meus deuses. A Bíblia vai dizer que quando carregaram os homens mais fortes e lançaram, porque 7 vezes mais, imagina o fogo nessa proporção, imagina 7 vezes maior. Quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles foram queimados vivos, derreteram na hora. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha. Ixi. Tem momentos das nossas vidas que a gente pensa que tudo acabou, né? O pensamento daqueles homens ali naquele momento era o seguinte: viver com Deus para mim é lucro e morrer para Ele para mim é uma dádiva. Podem nos jogar. Só que quando Deus manda, Deus garante. E se Deus instruiu aqueles homens para adorar em todo momento da sua vida, pega isso você aí. Não tem homem, não tem mulher, não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem amigo, não tem emprego, não tem carro, não tem salário, nada que faça você se afastar da presença de Deus. Porque quem serve a Deus sabe que tudo Ele vos dará se pedir em nome do teu Filho. Assim Jesus disse: tudo que você pedir a meu Pai, tudo Ele vos dará. Mas não troque, não negocie seu Deus. Eu não posso negociar a Deus pela minha negona de jeito nenhum, porque eu amo minha negona, mas eu adoro Deus. Entre ela e Deus eu tenho que escolher a Deus, ainda que doa o meu coração. Entre meu filho e Deus eu tenho que escolher a Deus. Mas vocês ficam aí idolatrando seus namorados, seus maridos, suas esposas, seus filhos. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo, porque Deus disse que não divide a glória dele com ninguém. E quando você idolatra filho, marido, esposa, dinheiro, carro, casa, moto, você está negociando a sua fé, você está negociando a sua aliança. Então Deus, ele é mais importante do que tudo na sua vida, até a sua saúde. Porque aqueles homens, eles negociaram a vida dele por amor a Deus, não por amor à estátua de Nabucodonosor. Ele disse: não compete nós falar a você, rei, quem é que vai nos livrar da fornalha de fogo, mas pode nos jogar. Eu vou te mostrar quem é o Deus que eu sigo e que eles dois servem. Não é esse Deus seu de bronze, de ouro, de ferro, de prata, de barro. Não, é um Deus que você não vê, mas Ele trabalha em teu favor. É um Deus que fica em oculto e sabe em oculto tanto que você faz. E Ele é um Deus que pode te livrar do laço do passarinheiro e de toda a peste perniciosa que se apresente diante de você. Eu vou te mostrar quem é o meu Deus. Só que o rei não acreditou. O rei não acreditou. E o ápice dessa pregação que Deus me revelou hoje à tarde, Nino, é que é de, sabe, cada vez mais eu acreditar nesse nome que está aí no altar. Olha o que diz do versículo 24 e 26. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: Deus, diga ele antes de olhar, diga: Deus sempre estará com você, basta confiar nele. Deus sempre estará com você,
basta confiar nele. Olha o que diz no 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: louvado seja Deus, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e louvado seja Deus, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante ao do Filho de Deus. Quem é a nossa pedra inabalável? Olha o que ele disse aqui no versículo, volta no capítulo 2 para você ter uma ideia. Capítulo 2, versículo 34, e depois nós vamos para Mateus para você entender quem era essa pedra. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente e esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, as quais fizeram como, louvado seja Deus, pragana das eiras do estio, e o vento os levou e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vai lá em Mateus, em nome de Jesus, rapidinho. Exaltado seja o nome do Senhor. 16:13. Mateus 16:13. Eu vou ler para adiantar o lado, para você entender que pedra era essa. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi, louvado seja Deus, que não te revelou, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, olha para cá, Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, que pedra era aquela? Que era o 4º homem que estava na fornalha. Ei, eu quero te dizer, se os olhos das trevas conseguiram enxergar Jesus ali dentro da fornalha, porque não sou eu que digo, mas o próprio Nabucodonosor. Olha o que ele diz em nome de Jesus. No versículo 25, respondeu Nabucodonosor, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus, a pedra. Louvado seja Deus. Jesus está no controle da tua situação. Não tem fogo, não tem fornalha, a pedra está no nosso meio. Aí os crentes usam agora uns palavreados, né? Uns vocabulários cristãos de pedra de tropeço. Jesus não é pedra de tropeço de ninguém. Ele é pedra para edificação, para livramento, para pôr em mim e em você um plano de salvação. Quando ele olha, ele se levanta, Moisés, do trono. Quando ele vê Sadraque, Mesaque e Abednego soltos, andando dentro da fornalha, e vê que um 4º homem andava com ele. Ele disse: não jogamos 3 porque tem 4, porque você nunca anda sozinho. Jesus sempre está com você nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos hospitalares, nos momentos de depressão, nos momentos de escassez, nos momentos de perturbação. Em todos os momentos da sua vida, Jesus sempre está como a pedra. Louvado seja Deus, para te dar o livramento que você necessita.
Se é para entrar no fogo com você, ele entra. Se é para entrar na água, se ele não quiser se molhar, ele abre o mar e manda vocês passar junto com ele em terra seca. Se for para andar em cima do mar, ele também anda para te dar livramento. Ele faz tudo por você. Assim como o rei Nabucodonosor, os seus conchavos, os seus puxa-sacos e todos os seus deuses tiveram que ver a glória de Deus na vida daqueles homens, você tem que declarar isso na sua vida também e começar a viver com Deus de uma forma mais concisa, mais abundante, ou seja, todos os dias, para que Ele possa derramar sobre você também esses milagres que não acontecem todos os dias na vida de qualquer um, porque nem todos querem buscar Deus, Moisés, da maneira que se deve. E aí num momento como esse se desespera e vende o seu Deus por qualquer barganha, qualquer pratinho de lentilha vende, seu direito de primogenitura, troca Deus por qualquer coisa, mas o meu Deus, Ele não é negociável. Para finalizar, seus inimigos vão ter que se reunir para ver a sua vitória e a glória de Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Olha aí no capítulo 3, versículo 27 até o 30º versículo, diz assim: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram neles, pois louvado seja Deus, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles botaram em nome de Jesus uma pedra de tropeço para derrubar aqueles homens, mas o que eles não sabiam é que Jesus é a própria pedra, e Jesus não derruba ninguém. Jesus levanta e põe por cabeça, e todos os seus inimigos serão caudas e terão que ver a vitória de Deus na sua vida. Essa é a pedra, é Jesus Cristo de Nazaré, é a pedra verdadeira, é a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, filho de Davi. O Jesus, confia nele. Eu não sei o que você está passando, mas entrega nas mãos deles. Ele disse: ai Pedro, tu és Pietro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem igreja de Deus aqui? Levanta a mão, porque você é edificado pela pedra de Jesus, e Jesus dominará sobre todas as nações. Eu vou ler de novo para que fique guardado. Oh, mandagarás, o decanto, ori mandarabás, amalate, oh, mandarabás. E muitas vezes a gente passa a leitura da Bíblia e passa. Eu vou ler de novo para você entender outra vez. Versículo 34 do capítulo 2. Estavas vendo, ele estava falando ao rei do sonho,
quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu as estátuas nos pés, de ferro, de bronze, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, o bronze e a prata, louvado seja Deus, e o ouro, quais se fizeram como bragana das eiras do oeste ou do estio, e o vento os levou e não se achou lugar. Ou seja, todo o seu reino, rei, a sua cadeira, a Babilônia será destruída e não haverá lugar para ela, algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. É Jesus, é Ele próprio que entra em batalha. Quando Ele vê que não tem solução, quando Ele vê que você está chorando, já imagino, sabe, auxiliar Messias, sabe, missionárias, quando o Espírito Santo leva com choros inexprimíveis a sua causa, a minha causa, e aí Jesus está lá sentado, de repente Deus ordena: desce aí um serafim, desce aí arcanjo Miguel, Daniel, desce aí um querubim. Ele disse: não, nessa luta aí quem vai sou eu mesmo. E ele sai do trono e entra na fornalha de fogo e disse: vem, Nabucodonosor, coloca o teu fogo mais 7 vezes, queima algum deles aqui, porque eu estou aqui. Esse fogo que está aqui, ele foi transformado num fogo, louvado seja Deus, da glória de Deus Pai, do teu trono, aonde não queima, mas ele dá vida. E Nabucodonosor teve que reconhecer: esse mesmo Deus de Ananias, Azarias e Misael, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que faz parte desta casa, é o mesmo Deus que responde às nossas queixas, é o mesmo Deus que pleiteia os nossos problemas judiciários, é o mesmo Deus que vai nos, louvado seja Deus, ambulatórios, e vai nos médicos, nos hospitais. É o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Esse é o mesmo Deus que entra, louvado seja Deus, em batalha espiritual pela sua vida. É aquele mesmo que estava naquele dia com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que acreditar mais no Deus que você serve. Você tem que viver mais com esse Deus que você chama de Pai. Você tem que se entregar, se prostrar cada vez mais, porque o rei, quando olhou para eles e disse: quem levantar blasfêmia contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego será destruído, porque esses homens não tiveram medo dos meus deuses, mas confiaram no Deus dele, e o Deus dele livrou eles da fornalha de fogo. Quem está bulindo com você? Lamandarabás. Ele é a pedra da proposta para nossas vidas. Ele está nesse lugar. Basta que você confie. Aqueles homens foram até o final. Fizeram a segunda proposta. Olha, o rei abriu um parêntese para eles, para tentar mais uma vez a fé deles, porque o rei podia jogar logo eles de vez. Que ele já tinha dito: quem não se prostrasse jogava. Mas o rei tentou negociar de novo. Quem serve a um Deus vivo não negocia ele por nada. Aí disse: olha, vou dar outra chance a vocês. Se tocar os instrumentos aí, vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou acender 7 vezes mais a fornalha, para meter medo. Que o diabo é assim. O diabo é assim, para meter medo. Aí no crente fraco, o filho: eu vou ali para as drogas mesmo. O marido: eu vou embora. Vai, Cláudio, embora. Eu vou chorar, vai lá, leve tudo. Não deixe nada aí não, para não voltar para pegar. Porque aquele que me chamou garante. Eu vou negociar, meu Deus, por nada. Aí ele deu outra chance para ver se eles blasfemavam contra Deus. Ele disse: rapaz, você pode aquecer o fogo aí 200 vezes mais, nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua.
nem da tua estátua, nem dos teus deuses, porque o Deus que nós servimos, nós não vimos Ele, mas acreditamos, porque Ele fala a nossos ouvidos e Ele está dentro de nós. Eles poderiam negociar, puxar o saco de Nabucodonosor, eles poderiam fazer com que Nabucodonosor fizesse eles prostrar, mas eles disseram: não, pode me matar, se for para morrer, em nome do meu Deus eu vou morrer. Só que Deus, Ele olha de dentro para fora. E quando Deus viu que aquela palavra que estava ecoando da boca de Sadraque, Mesaque e Abednego não eram palavras evasivas, mas sim palavras constantes, concretas, perdão. E aí Deus, eu imagino Jesus naquela hora: papai, olha para lá. Ele sentado, tá Deus aqui, ele sentado: olha para lá, papai. Eu acho que eles esqueceram do Monte Carmelo, né? Que foi 450 profetas de Baal mortos, porque nós descemos fogo e lambeu toda aquela água. Será que ele não sabe que aquele elemento fogo foi feito por nós? Será que eles não sabem que eu posso transformar aquele fogo consumidor em um fogo de vida? Será que eles não entendem ao nosso trono como é rodeado de fogo, papai? Deixa ele jogar. Quando eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus, puf, estou junto. Vem cá, Sadraque, Mesaque. Abednego já está aqui. Sadraque, Mesaque, vem cá, Abednego. Aí jogaram. Fica um na frente do outro. Fica muito perto não para dar curto-circuito. Não assim, muito perto não para dar curto-circuito. Então, vai, passa. Quando eles dançaram, eles estavam indo, ó. Mas quem estava atrás? Marchando, volta, volta. Quem estava atrás, e de lá de cima o rei olha, e quando o rei vê, que ele disse assim: não foi 3 que nós jogamos, porque eu estou vendo 4 homens, porque eu estou vendo 4 homens, e nada está acontecendo com eles. Porque isso acontece, é porque quando Deus Ele chama, Ele garante. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite: se creres, verás o milagre de Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus da Bíblia. Não existe outro Deus a não ser esse, Yeshua HaMashiach, o Emanuel. É por isso que o nome dele traduzido, louvado seja Deus, Emanuel quer dizer Deus conosco. Porque no momento das aflições, da angústia, da depressão, no momento de solidão, Ele sempre está com você. Não tema, porque Ele é teu Deus. Não se assole, porque Ele está contigo. Basta crer. Não basta só vir para a igreja por vir. Tem que vir e acreditar. Tem que vir e sonhar para lhe realizar. Tem que vir e desejar, sabe, Juan? Para que Ele possa fazer do nosso desejo uma realidade. Tem que vir e fazer os projetos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí, papai, como é que é? O Senhor vai me dar? Ele eu dou, meu filho. Tem momento de a gente começar a saber como viver com Deus. Porque Ele disse que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. E se Jesus disse, não foi eu, está lá nos evangelhos. Jesus disse: tudo o que você pedir a meu Pai, Ele vos dará em meu nome. Pode pedir em nome de Jesus. E naquela época Jesus não tinha descido nem na terra ainda, fisicamente. Mas Jesus desceu em espírito e se apareceu naquele fogo, porque quando sai da fornalha só sai Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu imagino, sabe, vou parafrasear Nabucodonosor: cadê o 4º homem? Eu imagino os 3 de vez assim, vai lá. Ele voltou para casa. Ele só veio nos ajudar, ele voltou para casa. 4º homem só veio no momento de dificuldade. Vocês não conseguem enxergar Ele porque seus olhos são obscuros. Vocês andam em trevas. Vocês não vão conseguir enxergar Ele com o olho nu. Você tem que entender que Ele está dentro de cada um de nós. Então é nisso que a gente deve acreditar. Quais são as impossibilidades que estão fazendo com que você desacredite do Deus que você serve? Acredite nele, porque Ele está aqui. E Ele quer fazer de você um grande homem e uma grande mulher. Basta que vocês creiam, porque Ele é o Deus
Ele é a nossa pedra preciosa, é nossa esmeralda, é a nossa pedra de jaspe. Ele é a pedra que nos sustenta, que nos alimenta, que mata a nossa sede, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Ele é essa pedra, e essa pedra está dentro dessa igreja, para que nós sejamos mais do que bem-aventurados, em nome de Jesus. Fica de pé e aplaude a Ele. Louvado seja Deus.